Bom dia. Estamos continuando o shiur na página 161. Nós tínhamos visto sobre confiança na Hashem, que a gente deveria fortalecer nossa confiança, inclusive em momentos de adversidade. Tínhamos o que acontece no momento de Parnassá, a Parnassá está difícil, etc. Certo? Se lembram dos shiurim anteriores. Então, a mensagem de hoje está aqui justamente lidando com inimigos. Tem aquele quando a coisa não dá como, não está indo como você quer, e tem situações onde não somente não vai como você quer, está indo ao contrário. Você tem inimigos, essa situação que está totalmente adversa, e como você mantém a confiança na Hashem. Justamente, nada por acaso, ontem estávamos mencionando no Fabrengen que o mês de Av são dois princípios básicos. As letras falando do nome Av são Aleph e Bet, que significa Emunah e Bitachon. A gente tem que justamente fortalecer Emunah e Bitachon, a nossa fé em Hashem e a nossa confiança na Hashem. Como você faz? Hoje em dia, principalmente, nós vemos adversidade no mundo. Opa, Mazel Tov Zeide. Então, nós devemos fortalecer nossa confiança na Hashem ao ponto de não somente estarmos confiantes em Hashem, não nos deixar abalar. Então, por exemplo, a atual circunstância e conjuntura em Israel, com tudo o que está acontecendo, das ameaças e todas as iminentes, eventualmente, como eles colocam lá em Israel, a Aslamá, que seria tipo a islamização que está tendo os países que podem se revoltar e as represálias, etc. Mas a gente tem que confiar na Hashem, não nos especuladores, não nos jornalistas, que não sabem de nada. A gente tem uma famosa regra, mencionamos ontem, quem sabe não fala, e quem fala é porque não sabe. Então, nós vemos na sinagoga, vêm os caras aqui no café da manhã, por exemplo, grandes eruditos, e, como chama, analistas políticos, cientistas, etc., e trazem toda... Não falei de você, se você se sentiu aludido, mas a gente vê, o cara vê, não porque, sei lá, ok, ele resolveu o mundo. Daqui, do café da manhã da nossa sinagoga, ele conseguiu resolver o mundo inteiro. Então, Baruch Hashem, temos gente tão capaz assim, com tanta condição. Pena que não coloque isso na prática. Mas, brincadeiras à parte, ironias de lado, cada um de nós devemos saber que devemos confiar em Hashem. Acho que aquilo que falamos, quando falar de confiança, em quem você confia, em quem te inspira confiança. Nós, por isso que temos que ter o exercício, a gente vê na prática que a gente se provou. Já teve outros Khamenei, antes era Khomeini, antes era Haman, e antes era, enfim, Ahmadinejad, enfim, não faltaram na história. Lamentavelmente não faltaram. E daqui ou dali sempre surgiram. E o fato que, contra todas as especulações lógicas que a Israel está vivo, é a maior prova de que a gente sobrevive porque a Hashem quer. Então não adianta esquentar a cabeça, na verdade. Primeiro, esquentando a cabeça não resolvemos nada, mas principalmente porque temos que confiar em Hashem. E isso faz parte da nossa missão, confiar em Hashem. E quando você confia em Hashem, você ganha. Lembra, na introdução do livro, a gente estava vendo, aquele que confia tem uma vida mais calma, mais sossegada. Por quê? Não, porque sabe que está na mão de Hashem. Então não adianta nada. Se ele vai ficar preocupado, vai entrar em parafuso, ele não resolve nada com isso. Bem pelo contrário, só vai gastar dinheiro com o Arthur. Mas a gente não... Não, mas na vida você não resolve nada. Então, agora vamos focar diretamente no texto, diz aqui, lidando com inimigos. Contudo, no tocante a assuntos relativos a seus inimigos, aqueles que invejam, pode ser aqueles que invejam suas posses e aqueles que buscam lhe fazer mal, que esse seria o conceito de inimigos, a pessoa deve confiar no Criador, seu nome seja exaltado. Ela não deve tolerá-los quando eles
a embaraçam. E não deve vingar-se deles segundo suas más ações. Ou seja, quando você se vinga deles, quando eles vêm, como vimos na Parashá este Shabbat, falamos na sexta-noite, ele vem com ódio gratuito, a troco de nada, contra você. Agora, quando eles estão lá conversando, falando, dizendo o quê, você não tem que se preocupar com isso. Pelo contrário, deve retribuir-lhes com bondade e lhes fazer qualquer boa ação que possa em benefício deles. Ou seja, a pessoa deve se comportar dignamente. O que Hashem quer de nós? E isso muitas vezes se perde o foco. A gente se transforma em querer vingar, querer tomar uma atitude. Com ele não quero trato. Mas ao contrário, você tem que demonstrar que você é bom. Você tem que demonstrar que você tem valores, que você veio ao mundo com um propósito de fazer do mundo um lugar melhor. E não é simplesmente devolver com rancor, com raiva, etc. Bem pelo contrário, se você tem condições de fazer algo bom, faça. Ok? Então, acho que podemos encarar aqui, colocar um exemplo prático. O Israel como ajudou com o acidente de Brumadinho. Agora, foi uma atitude nobre. O governo atual não presta, ele esqueceu muito rapidamente, mas é um conceito real. Eu acredito que as famílias que foram afetadas não esquecem disso. Então, o que fica? Qual a imagem que fica para eles? Então, o que? Mas isso que a Torá nos ensina. Você ser melhor. A Torá nos ensina como você ser melhor. Como você se superar. Isso que a Torá está esperando de nós. E isso daqui acho que é uma grande lição para nós. Então, a pessoa deve lembrar-se que, em última instância, qualquer benefício que receba e todo o mal que lhe advenha está nas mãos do Criador, se o nome seja exaltado. Seja, se você tem um problema e algo está te acontecendo de ruim, Hashem que está por trás disto. Você tem que tentar fazer teu balanço, tem que tentar fazer tuas contas, tem que ver onde você pode melhorar, etc. Mas se alguém está te prejudicando, na prática, quem é? Hashem. Mas por quê? Ele permitiu que fulano seja o emissário. Então você vai ser afetado porque vai te cair o fiscal, porque vai ter um processo da Chixe, porque qualquer problema. Mas você que tem que melhorar. A gente está esperando algo de você. Alguma coisa que dentro de você tem que melhorar. Isso é uma questão importante. Agora, quando a gente falou que não devemos nos vingar deles pelas suas más ações quando tem uns inimigos, então há inúmeros versículos no Teilim que indicam que David Amelech realmente rogou pela queda de seus inimigos. Inclusive nós falamos, no Shabbat vimos sobre isto, que Hashem dá a mitzvah para Moshe, Tzaror et Midianim bikitemotam. Então, uma explicação seria, uma explicação séria, depende da reputação do inimigo. Se ele é um grande pecador, então é permitido rogar por sua morte, pelo mal que ele representa, um exemplo, etc., para outros. Ou, como no caso de Midian, que eles viram com ódio gratuito, não representávamos ameaça sobre eles, não temos nada a ver com eles. Um exemplo hoje em dia do Irã. O que tem? Mandaram explodir a embaixada de Israel na Argentina, mandaram explodir a AMIA, financiam o Hezbollah, o Houthis, etc. O que tem? Só porque caja. Então, se ele então é permitido rogar sua morte, se ele não é, então a pessoa ofendida não deve retribuir na mesma moeda, deve sim ser gentil com ele. Assim traz Rav Yaakov Nendi. O Alter Rebbe escreve, até mesmo aqueles a quem nos mandam odiar, pois eles estão próximos dele e ele os repreendeu, mas eles ainda não se arrependerão de seus pecados. Então, ele é obrigado a amá-los também. Ou seja, você tem que tentar ser bom com eles. E tanto o amor quanto o ódio são emoções verdadeiras, pois o ódio se deve ao mal que reside neles. Ou seja, você não deve odiar eles, senão o mal que há neles.
Nós temos a famosa passagem no Talmud do sábio que ele tinha um vizinho que deixava ele maluco e ele provocava ele, etc. E ele rogou pela sua morte. E a esposa falou para ele, peraí, em vez de rezar pela sua morte, aí mostra a grandeza dela, ela chamava Brúria, a grandeza da sua morte, em vez de rogar pela sua morte, roga para que morra o mal que há neles. Ou seja, que eles façam techuvá. E todo mundo conta que ele rogou assim e eles fizeram techuvá. E ela traz um subsídio para a sua opinião, que o versículo no Salmo diz, Itamu chataim minaaretz, que se acabem os pecados da face da terra e não os pecadores. Ou seja, não diz acabem os pecadores, acabem os pecados. Ou seja, se a pessoa, ela se corrige e deixa de fazer o mal, todo mundo vai estar ótimo. Então, pois o ódio se deve ao mal que reside neles, ao passo que o amor se deve ao bem que tem oculto dentro deles, a dizer, a centelha divina que há dentro do judeu e que anima sua alma divina. Então, ele tem uma alma, uma parte de Deus, pois essa centelha de divindade está presente até mesmo no mais malvado dos nossos irmãos judeus. Apenas está oculta. Todo mundo tem essa neshama, essa alma especial. Ele também deve despertar a compaixão pela alma divina do pecador, pois no caso do malvado, a centelha está no exílio, dentro das forças do mal que domina a alma divina, e essa compaixão irá banir seu ódio e fazer despertar seu amor. Então, na prática, vemos aqui que ele simplesmente ele pode se corrigir, a pessoa pode deixar aflorar. Por quê? A palavra diz, o que significa aflorar? Ou seja, é algo que você já tem, só que está oculto. Não é que temos que, estamos falando de algo que é impossível, já está dentro de você. Misturou dentro do homem o anjo e o animal. O lado espiritual e o lado animal. Exatamente. Então, mas às vezes prevalece tanto o lado animal, vamos dizer, o lado físico, não vamos chamar animal, porque, mas o lado físico, o lado material e carnal, que o lado espiritual fica sumido, fica. Você tem que e como se faz aparecer? Quando você tem vi uma vez uma explicação muito bonita, que nem uma gema. Você tem uma pedra, essa pedra tem que fazer vários cortes, e ainda depois dos cortes ainda tem que polir. Então, às vezes, para poder apreciar o que tem, às vezes tem que arrancar algumas camadas. Tem um famoso exemplo do lápis. O lápis escrever bonito, certo? Você pode escrever muito bonito no lápis, mas às vezes tem que saber fazer o quê? Apontar. E apontar o lápis, o que está significando? Ele vai ficar uma ponta muito bonita para escrever, muito fina, porém, está arrancando camadas dele. Tem um custo alto aí. Se você repara, o lápis era assim, no determinado momento vai... Ou seja, para você ficar bem, poder ser, para se aprimorar e sempre estar se aprimorando, tem que saber que tem que arrancar, às vezes, camadas. Sim. Agora, quando é um inimigo, uma marcha, assim, não tem conversa, é guerra. Aí é o contrário, a gente tem que ficar feliz que a pessoa foi explodida, etc. Sim. Aí é o contrário. Então aprendemos que David Amelech odiava certos indivíduos. É importante saber que isso apenas se aplicava aos hereges. Isso somente dizia respeito a ele, o rei David, que sabia como julgar o ser humano. Contudo, nós que desconhecemos os sentimentos internos do ser humano e o que ele realmente pensa, não podemos chamar o outro de herege. Com que critério você determina e estabelece e julga alguém e eventualmente já condena ele? Além disso, muitos em nossa geração não estudaram adequadamente o judaísmo, a ponto de serem classificados como hereges. Ou já tem, o que temos hoje em dia não é um cara que vai contra, é um cara que é ignorante. Então, são pessoas ignorantes em religião, que não se opõem à mesma. Simplesmente não sabem do que estão falando. O que o meu genro explicou, que
que hoje em dia, nessas passeatas que está tendo nos Estados Unidos, nas universidades, ele teve a oportunidade de conferir na universidade onde ele está, que a grande maioria, inclusive, dos jovens lá, que participam das passeatas, dos encampments, como chamam, dos acampamentos que dormem no campus, etc., nessas tendas, a maioria são Yehudim. Tem um vídeo, posso mostrar para você depois, de um jovem que está passeando na passeata e dá tchauzinho para meu genro que está no fundo colocando o tefilim. Ele dá tchauzinho. Aí eu perguntei para o meu genro, como que é isso? Ele falou, ele come na minha casa todo Shabbat. Ele termina o jantar de Shabbat, com todos os jovens, cada um vai para a sua casa, e ele vai para o acampamento na universidade. Já, ele nem sabe o que. Ele é contra Israel, por quê? Porque meteram isso na cabeça, notícias, etc., conquistador, etc. Mas ele nem sabe do que está. Eles falou, eles nem têm ideia, ele não pode entrar, inclusive, no debate, porque ele não quer afastá-los também. Mas eles não têm consciência do que significa from the river to the sea. Qual é o river, qual é o sea, não tem a mínima ideia. A grande maioria não tem a mínima ideia do que está se falando. É ignorância total. E você vai dizer, peraí, como pode ser? Não sabe. A desinformação hoje em dia é incrível. Mas isso você pode dizer em relação a terceiros que não sabem o que está acontecendo. Agora, tem determinadas pessoas que isso daqui pode ser uma desculpa. Porém, é uma nível de leviandade, de leveza, dele tomar posições sem se informar, que no mínimo informação deveria ter. Então ele traz aqui assim, então além de que não podemos chamar os hereges porque aqui há uma desinformação, muitos de nossa geração não estudaram adequadamente e não podemos chamá-lo. Então são pessoas ignorantes na religião que não se opõem à mesma. Assim sendo, precisamos mostrar amor a cada uma e a todas as pessoas. Isso daqui é uma regra básica. Então, na prática, cada um de nós devemos fortalecer esse lado de amor, etc. Então, agora, se eles lhe causarem algum mal, se chegar ao nível que estamos falando de alguém que realmente te prejudica, a pessoa deve pensar coisas boas sobre eles. E deve suspeitar que ela e seus erros passados referentes a Deus são a causa de sua infelicidade. Ou seja, por que tenho problemas? Minha infelicidade, como diz aqui, são erros do passado, talvez. E Deus está agora me afinando, me limpando, sabe? Que nem falamos do lápis, tirando certas camadas. Então, deve oferecer súplicas a Deus e implorar que Ele perdoe seus pecados. Se assim agir, seus inimigos voltarão a amá-la como homem sábio. Que Shlomo Amelech, o rei Salomão, afirmou no livro de Provérbios: quando agradam ao Eterno os caminhos de alguém, Ele faz com que até seus inimigos lhe concedam paz. Ou seja, ele deveria estar aqui com maiúscula, porque se refere a Shem. Ou seja, quando a pessoa encontra graça aos olhos de Deus, até seus inimigos farão a paz com ela. Ou seja, se a Shem está contente com você, vai ter, como você disse, caminhos de leite e mel. Vai estar tudo na boa. De que depende isso? De tuas atitudes, de você se corrigir, de você tentar constantemente se aprimorar e avançar, evoluir. Está claro? Vamos mais um pouco, agora um pouco mais comprido. Vamos parar por aqui, assim deixamos o resto para a próxima aula.